No último vídeo eu te ensinei como fazer um recheio perfeito e hoje eu vou te mostrar o meu bolo de aniversário. Esse é um dos meus sabores de bolo favoritos, bem chocolatudo, com uma massa leve e delicada, aquela mousse de chocolate bem cremosa e uma cobertura de ganache de chantilly super fácil de fazer, muito segura e estruturada. Eu vou te explicar em detalhes como montar e decorar esse bolo lindo, então fica comigo até o final do vídeo. Eu também quero agradecer todas as mensagens de carinho que vocês me enviaram. Vocês fizeram o meu dia muito mais feliz e muito especial. E se você gosta de recheios, bolos e outras delícias da confeitaria, inscreva-se aqui no canal e clique no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Já aproveita para deixar o seu joinha nesse vídeo e ajude a fortalecer o canal compartilhando nossos vídeos com os amigos. Então agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita! Bom, agora vamos montar meu bolo de aniversário comigo? Esse aqui é o nosso recheio trufado de chocolate e eu acabei deixando ele descansar na geladeira de um dia para o outro. Vou passar uma colherada aqui só para você ver a textura desse recheio. Eu fiz esse recheio no nosso vídeo anterior, vou deixar o link dele aqui na descrição para você assistir. Olha como ele fica super firme e muito bem estruturado. Eu vou precisar amaciar um pouco esse recheio para poder aplicar no bolo. Como ele descansou por mais tempo, né? Endureceu um pouquinho mais do que devia. Mas ganache é muito boa de trabalhar, a ganache é muito tranquila de se trabalhar. Quando ela passa do ponto, endurece um pouquinho, é só a gente ir mexendo e movimentando que ela já volta para a temperatura correta, para a textura correta. Depois de amaciar a ganache, eu dividi ela ao meio, dividi em duas partes. Assim a gente sabe exatamente quanto de recheio vamos usar para cada disco do bolo. Eu também já estou com a massa do bolo assado. Essa é a massa do bolo de chocolate que a gente tem aqui no canal. Vou deixar o link do preparo dela também aqui na descrição para você. Essa massa pode ser utilizada também para bolos decorados, como eu vou te mostrar hoje. Eu assei a receita em formas separadas, então dividi a receita total em 3 formas de 18 centímetros e levei para assar. Eu gosto de fazer dessa maneira que a gente já tem os discos aqui inteirinhos, sem precisar cortar, sem correr o risco de quebrar e perfeitos para montar o bolo. Para regar o bolo, eu vou usar aquela nossa caldinha tradicional mesmo. Água, leite condensado, mistura tudo e tá pronto. Eu vou deixar as proporções aqui embaixo na descrição para você. Vou montar o nosso bolo à mão livre, então eu vou usar para ele uma tira de acetato. Se você não tiver o acetato, não tem problema, pode montar o bolo dentro da forma, tá? Eu coloquei o cake board aqui em cima de uma bailarina giratória para ficar mais fácil de montar. E é bem importante colar o bolo no prato para que ele não se movimente com o transporte. Você pode usar brigadeiro ou ganache para colar, eu estou usando aqui glucose de milho. Vou colocar a massa aqui no cake board, aqui no pratinho, pressionar para ela aderir bem ao prato. Aqui eu estou pressionando de levinho, tá? Não é para amassar nem para quebrar a massa, é só para ela realmente colar aqui no prato. Outro ponto importante, sempre confira se o bolo está centralizado. É muito difícil decorar um bolo quando ele não está centralizado no prato. Agora eu vou regar o bolo com a calda. E vou rechear o bolo usando a mousse de chocolate. Não coloquei bico na manga de confeitar, só cortei a pontinha. Vou posicionar a manga com meio centímetro de distância da borda do bolo. Eu não quero que esse recheio chegue até a borda. Agora a gente vai preenchendo. Como eu dividi o meu recheio em duas partes e ainda sobrou recheio na manga, eu sei que eu preciso colocar mais recheio no bolo. E aí a gente vai fazer uma segunda voltinha. Recheio pronto, vou só dar uma acertadinha aqui, mas nem precisa. E agora a gente vem com a nossa segunda camada de massa. Eu vou acertar a massa para que ela fique bem centralizada. Confere para ver se ela não está torta.
mas não é para pressionar nesse momento, tá? É só para colocar aqui em cima mesmo. Agora a gente vai regar também essa segunda camada de massa. Vou colocando o recheio sem deixar ele chegar muito na bordinha do bolo. Isso é importante para que o recheio não vaze depois que o bolo estiver pronto. Se você não tiver a bailarina, pode fazer essa montagem em cima do prato de micro-ondas ou em cima de uma forma virada de boca para baixo, que também dá super certo. O processo é muito fácil, é só ir preenchendo o disco com o recheio. Agora que mais essa camada está pronta, a gente vem com o terceiro disco de massa e posiciona ele aqui em cima, mais uma vez sem apertar. Precisa conferir se ele está bem centralizado. Agora que a montagem do bolo está pronta, vem a parte mais importante. Nós vamos passar o acetato ao redor do bolo. É o acetato que vai fazer todas as camadas ficarem presas no lugar, que vai fazer o bolo ficar bem retinho e bem estruturado. Eu passei desmoldante na tira de acetato e venho agora abraçando o bolo com ela. Empurro as tiras em direções opostas, que é para o acetato ficar bem apertadinho, e fecho com uma tira adesiva. Eu gosto de usar essas tiras mais largas. Você deve ter observado que eu não reguei o topo do bolo, né? Foi de propósito. Agora a gente vai pressionar esse bolo para que todas as camadas cheguem ao lugar e para que o recheio do bolo fique um pouco mais próximo da borda. Eu cortei aqui o excesso da tira de acetato para ficar mais fácil de você visualizar. Agora eu venho pressionando esse bolo, deixando ele bem retinho. E aí sim, eu vou regar o topo do meu bolo. Essa camada de calda vai descendo aqui pelas laterais do bolo, mas não tem problema. Ela vai ser totalmente absorvida. Agora é só limpar o cake board e cobrir o bolo com filme para que ele não resseque na geladeira. Agora eu vou levar esse bolo para descansar por pelo menos 8 horas na geladeira, mas na verdade eu gosto de deixar ele lá de um dia para o outro. Assim ele fica mais firme, mais estruturado e muito mais fácil para decorar. Voltei no dia seguinte, nosso bolo está bem gelado e agora nós vamos preparar a ganache para fazer a cobertura e decoração do bolo. Para decorar o nosso bolo, a gente vai usar ganache. Aqui eu estou usando cobertura fracionada meio amarga e eu vou levar essa cobertura para o micro-ondas para derreter. Levei para o micro-ondas por 2 tempos de 30 segundos e agora eu vou mexendo até derreter todas as bolinhas de chocolate. Eu estou usando uma ganache de cobertura fracionada para decorar o meu bolo porque eu moro em uma cidade muito quente e a ganache de cobertura fracionada é bem mais resistente do que a ganache de chocolate nobre. A cobertura está totalmente derretida, mas ainda está quente demais. Eu preciso deixar ela esfriar até chegar em temperatura ambiente. Quando eu tocar nela e sentir que está fria, é hora de usar. Se você tiver termômetro, pode utilizá-lo para medir a temperatura. A cobertura já esfriou e agora eu vou adicionar o chantilly, que também precisa estar em temperatura ambiente. É importante que os 2 ingredientes estejam em temperatura ambiente para a ganache não talhar. Então, se o chantilly estiver gelado, leve para o micro-ondas por alguns segundos. Agora a gente vai mexendo e a ganache já vai chegando ao ponto. Se por algum motivo a sua ganache começar a separar a gordura do creme, você pode levar a ganache para a batedeira. Aí eu indico que você bata com o batedor raquete por alguns segundinhos só para ela misturar. Não indico que você bata com o batedor globo, porque ele vai começar a montar o chantilly e transformar essa ganache em uma mousse, que não é o que a gente quer. Nossa ganache já está no ponto, prontinha para a gente aplicar no bolo. Quanto mais ela for descansando, mais cremosa ela vai ficar. Olha que textura perfeita para trabalhar. Agora vamos para a decoração do bolo. Agora com a ganache pronta, a gente vai abrir e decorar o bolo. Primeiro eu vou retirar o filme.
Depois eu retiro a fita adesiva. E como eu passei desmoldante aqui na tira de acetato, ela vai se soltar com facilidade, sem estragar o bolo. Olha como essa montagem fica perfeita. Venho com a espátula e vou colocando a ganache aqui no bolo. E vou fazer uma pré-camada de ganache no bolo. A gente chama essa pré-camada de camada pega-migalha. É para que depois as migalhas não fiquem se soltando e estragando a nossa decoração. Observe que é uma camada bem fininha, só para a gente fazer um primeiro acabamento mesmo. Agora eu coloquei a ganache em uma manga de confeitar e a gente vai aplicar ela no bolo. Eu vou posicionar a manga de confeitar, vou pressionando e girando o bolo. Um ponto importante que você deve observar é não aplicar a ganache no bolo muito gelado ou congelado. Se você aplicar no bolo gelado demais, corre o risco da ganache rachar e ela também vai secar muito rápido, então não vai dar tempo de você espatular adequadamente. O ideal é que você faça esse trabalho sentada para ter uma visão melhor do bolo, para que você trabalhe com o bolo na altura dos seus olhos. Agora eu vou posicionar a espátula decorada e vou girando o bolo. Aonde ficarem buracos, como essa parte aqui, por exemplo, a gente vai preencher com mais ganache. Como a ganache seca muito rápido, é interessante que você já venha trabalhando com a espátula decorativa de uma vez. Não precisa passar a espátula lisa e depois vir com a espátula decorativa, como é quando a gente faz com chantininho. Posiciono novamente a espátula e vou girando o bolo. É importante também que você tenha uma bailarina de boa qualidade. Quanto melhor a qualidade do giro da sua bailarina, mais bonita vai ficar a sua decoração. Se você morar em um local frio e a sua ganache secar muito rápido, você vai precisar de um soprador térmico ou então de um secador de cabelo para ir reaquecendo à medida que você for aplicando no bolo. As laterais estão prontas e agora a gente vai para o topo do bolo. Eu vou colocar a ganache e vou levando até o centro. Na verdade, o ideal é que você comece pelo topo do bolo ao invés de começar pelas laterais, como eu fiz. Eu comecei pelas laterais porque queria te mostrar o topo com mais atenção e com mais cuidado. Agora eu vou espatular o topo usando essa espátula aqui, que é aquela espátula de cortar bolo. Eu preciso colocá-la levemente angulada aqui no topo do bolo, para que ela passe por cima da ganache sem arrancar a ganache inteira. Coloco aqui no topo e vou girando. Aqui onde tem um buraquinho, a gente vai colocar mais ganache. Eu quero fazer um bolo com quinas imperfeitas, então vou dar uma leve pressionada para que essa ganache vá para a borda do bolo. Se você quiser uma ganache bem lisinha, é só ir alisando até que fique tudo bem retinho. Mas eu prefiro esse acabamento em espiral, porque eu acho que ele fica mais bonito com as quinas imperfeitas. Agora eu vou passar a espátula decorativa mais uma vez, só para que essas laterais subam e a gente faça as bordas imperfeitas. Vou inclusive te mostrar agora um erro que eu cometi. Como a ganache esfriou, à medida que eu vou passando a espátula, ela vai raspando o chocolate. Olha como o acabamento fica feio. Então vou precisar passar mais uma camadinha de ganache aqui, ou então aquecer com o soprador. Como eu tenho ganache sobrando, vou passar mais uma camada fininha aqui, só para a gente acertar esse acabamento. Prontinho, cobri todo o bolo, agora é só refazer o acabamento com a espátula decorativa. Bolo pronto, prato já limpinho. E a espátula que eu usei para decorar o bolo foi essa espátula aqui. Ela tem os dentinhos serrilhados e eu vou deixar a referência dela na descrição do vídeo para você.
Agora você pode decorar o topo do bolo como quiser. Eu vou decorar com brigadeiros. Se você quiser, pode colocar morangos, que fica lindo também. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Eu colei com a própria ganache uma plaquinha de feliz aniversário aqui na frente e você pode observar que depois que o bolo descansa, a ganache fica super sequinha. A gente pode tocar que ela não estraga, não danifica a decoração do bolo. Agora eu vou te mostrar como ficou essa delícia de bolo. Você pode perceber que essa ganache de chantilly é uma ganache mais macia, menos resistente quando a gente corta. É uma ganache muito boa para se trabalhar, muito fácil de decorar e mais fácil ainda de cortar. Olha como as fatias ficam bem definidas, as camadas de recheio ficam super aparentes e bem estruturadas e a massa molhadinha e super chocolatuda. Esse bolo é fantástico! Olha como a massa fica molhadinha e a mousse fica super cremosa e airada. Quer conhecer nossas receitas exclusivas? Adquira os nossos e-books com receitas de bolos que não estão aqui no canal. Eu deixei o link na descrição para você conhecer. Esse bolo serve aproximadamente 20 fatias e tem 18 centímetros de diâmetro. A validade dele montado é de até 5 dias e ele deve ser conservado na geladeira. E se você quiser, pode fazer também a ganache com cobertura fracionada branca e tingir nas cores desejadas para fazer bolos decorados do jeitinho que você quiser. Fica lindo e delicioso. E o principal é que essa ganache é muito segura para o transporte do bolo. E aí, me conta, o que você achou do meu bolo de aniversário? Me conta também nos comentários se você gostaria de assistir conteúdos de bolos decorados aqui no canal, quero saber. E se você quer conhecer outros sabores de recheio deliciosos e super práticos para deixar seus bolos ainda mais gostosos, é só clicar em um dos vídeos que eu deixei aqui na tela. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo, muito obrigada pelo carinho e até mais!